Oi, meus amores, tudo bem? Então, eu sou a Prof. Tamara, do segundo ano B, tá? E eu estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre matemática, tá bom? Então, o nosso primeiro conteúdo da fase B é sobre sistema de numeração decimal, tá? Vocês já viram, nós enviamos para vocês na semana passada a página 50 e 51, para vocês lerem e realizarem as atividades, tá? Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente para vocês revisarem o conteúdo, tá bom? Para explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, lá na página 50, nós vimos sobre o valor posicional, tá? Então, com estes 10 algarismos abaixo, podemos representar qualquer número. Então, como o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, nós representamos qualquer número. O que é que vai interferir, tá? É a posição de cada número, tá bom? Então, a prof trouxe para vocês aqui como exemplo, bem parecido lá como está no livro, tá? Então, o número 9. No primeiro quadro, a prof colocou ele como unidade. Então, o número 9 sozinho, ele é unidade. Ele está na casa da unidade, número 9. No segundo quadro, a prof traz para vocês ele na dezena, na casa da dezena. Então, o 9, ele saiu da unidade, ele foi para a casa da dezena. Então, o 9 não é mais unidade, ele é dezena. Então, ele é o número 90. O prof colocou aqui ao lado, na casa da unidade, o 3. Então, ficou o número 93. No terceiro quadro, o 9, ele já não está mais na unidade, ele já não está mais na dezena, ele está na casa da centena. Então, ele é o 900, tá? 936, tá? Então, é aquilo que a prof falou. Nós podemos formar vários números, dezenas, centenas, com o 9. O que vai interferir? A posição dele, tá? Então, no começo ele é 9 unidades, no segundo exemplo ele é dezena, porque a prof colocou ele como dezena, e por último ele é centena, porque a prof colocou ele como centena, na casa da centena, tá? Então, é isso que vai interferir. A posição dele, conforme a posição do algarismo, é o valor que ele ocupa, tá bom? O 6 aqui da unidade, se ele estivesse no lugar do 9, se ele estivesse na casa da centena, ele seria unidade? Não, ele seria centena, ele seria o 600, tá? Então, é isso que vai interferir. E aí, vocês precisaram realizar as atividades da página 51, onde vocês deveriam completar os espaços, né? A prof trouxe o exemplo só da letra A. O 7, ele é 7 unidades. O 8, ele é 8 dezenas ou 80 unidades, tá bom? E aí, o próximo conteúdo que nós veremos hoje, é o conteúdo da página 52, antecessor e sucessor, tá? Então, o que é antecessor? Antecessor de um número é aquele que vem antes dele. Então, olha só, antecessor, vem antes. Então, qual é o antecessor do número 3? Qual é o antecessor do 3? É o 2. O 2 vem antes do 3. Qual é o antecessor do número 6? O 5. O número 5 vem antes do número 6. E sucessor? Sucessor de um número é aquele que vem depois dele. Então, qual que é o sucessor do 3? O 4. Qual é o sucessor do 6? O 7. Lá na página 52, o livro traz o exemplo da fila da roda gigante, né? Onde estão Ana, Cida e Célia. A Ana é o 23, a Cida é o 24 e a Célia é o 25.
Então, o exemplo que o livro traz é para pensarmos assim. Olha lá a posição da Cida, que é o 24. Qual é o número que vem antes de 24? É o 23. Então, nós podemos pensar assim, 24 menos 1, quanto que dá? 23. Quando nós pensamos no sucessor, 24 mais 1, 25. Então, nós podemos pensar dessa forma também, sempre, tá? Antecessor, eu diminuo 1. Sucessor, eu adiciono 1, tá? O que nós precisamos pensar? Antecessor sempre é o número que vem antes, sempre. Sucessor é sempre o número que vem depois, tá? Então, não tem erro. Aí, tem as atividades para vocês realizarem ali, para vocês colocarem qual é o sucessor de 23 e qual é o antecessor de 25. Vem a explicação também sobre antecessor e sucessor. E, por último, a atividade do calendário, tá? Vocês precisam ler as dicas e pensar, raciocinem, para vocês chegarem ao resultado de quando é o aniversário do Robson. Precisa pensar bastante, tá bom? Aí a prof trouxe aqui um treino para nós realizarmos juntos, tá? Então, olha só, número 8. Qual é o antecessor do 8? Pensem um pouquinho. Qual é o antecessor de 8? Qual é o número que vem antes do 8? Número 7. Qual é o sucessor do 8? Qual é o número que vem depois do 8? Número 9. Qual é o antecessor do 5? Qual é o número que vem antes do 5? Número 4. E qual é o sucessor do 5? O 6. É o número que vem depois, tá bom? E aí, o próximo conteúdo que nós trabalharemos hoje é sobre dinheiro, tá? Trocando dinheiro. Lá na página 53, então, ele traz as cédulas e as moedas, que nós já veremos, ok? A prof. antes quer fazer com que vocês pensem um pouquinho, tá? O que vocês comprariam com 25 centavos? Pensem, 25 centavos, o que dá para comprar? Será que dá para comprar alguma coisa com 25 centavos? Uma moeda de 25 centavos. E com uma cédula de 10 reais, dá para comprar algo com 10 reais? Pensem. E por último, quais cédulas você utilizaria para pagar um brinquedo que custa 75 reais? Prof. trouxe como exemplo o skate, mas pense em qualquer outro brinquedo que custaria 75 reais. Quais seriam as cédulas que vocês utilizariam para pagar esse brinquedo que custa 75 reais? Para isso, a gente precisa saber quais são as cédulas que existem e as moedas que existem, né? Então, essas são as cédulas e moedas que nós utilizamos, ok? Então, estão iguais lá as do livro, tá? E aí, pensando naquela última pergunta que a prof fez, quais seriam as cédulas que vocês utilizariam para comprar o brinquedo de 75 reais? A prof vai dar o exemplo da prof, tá? Quais eu utilizaria? Utilizaria a nota de 50, mais uma nota de 20. 50 mais 20, 70. Quanto falta para 75? 5, ok. Deu 75? Deu. Eu poderia utilizar outra cédula? Poderia, né? Poderia utilizar a cédula de 100 reais? Sim, mas aí eles teriam que me devolver um troco. Qual seria o valor desse troco? Se o brinquedo custa 75 reais e eu dou uma nota de 100 reais, quanto que eles precisam me devolver, tá? Então, tudo isso para vocês pensarem. Ah, eu poderia pagar com moeda também se eu não tivesse a nota de 5 reais? Poderia. Quantas moedas eu utilizaria de 1 real?
Eu utilizaria a nota de 50 mais a nota de 20, 70, falta R$5. Quantas moedas? 5 moedas? Tá? Então, tudo isso para vocês pensarem. Lá na sala de aula, nós utilizaríamos as cédulas e moedas que vieram na pastinha de vocês, aquele material complementar. Vocês destacariam e nós faríamos uma atividade com material concreto. Então, como não tem, o que a prof vai dar como sugestão para vocês, tá? Confeccionarem as cédulas e moedas, se for possível, tá? É bem legal que se vocês conseguirem, uma folha sulfite, desenha a moeda de 1 centavo, de 5, as cédulas, e vocês podem brincar em casa com um mercadinho. Seria mais ou menos isso que nós faríamos em sala, para ter um pouco de noção de cédula, moeda, de troca, tá? Dos valores. Então, vocês podem utilizar embalagens, embalagem de Nescau, de leite, e aí vocês colocam uma etiquetinha com um durex, ou escreve com uma caneta o valor de cada um, e vocês podem brincar em casa. Ah, vocês confeccionaram as cédulas e moedas de vocês, vocês vão ao mercado, vocês vão comprar, vocês vão dar o dinheiro e provavelmente vocês receberão troco. Será bem legal, tá? Se der certo, se vocês conseguirem fazer, tirem fotos se vocês conseguirem para mandar para a prof, tá? É uma atividade que vocês vão compreender melhor sobre o conteúdo, tá bom? E aí, a prof vai pedir para vocês realizarem as atividades que estão na página 54. São atividades bem fáceis, bem simples, mas qualquer dúvida vocês podem questionar a prof. Na número 1 pede para vocês marcarem um X na maior quantidade, então é legal se vocês tiverem as cédulas que vocês confeccionaram, porque aí vocês pegando, vocês também já têm uma noção de qual é o valor maior, tá? Quantidade maior. A número 2, vocês vão ler ali também e vão responder. A 3 é bem parecida com esse exemplo que a prof deu sobre comprar um brinquedo, quais seriam as notas, as cédulas e as moedas que vocês utilizariam. Então, é bem parecido, bem simples. Aqui pede para vocês destacarem as cédulas e moedas da ficha, mas como vocês não têm as fichas, por isso que a prof deu como sugestão vocês confeccionarem as de vocês, tá? E aí, como última sugestão, uma sugestão de leitura para vocês, seria esse livro da Galinha dos Ovos de Ouro. É uma leitura muito legal, é um livro muito divertido, eu acredito que a maioria de vocês já devem ter lido, né? Mas para vocês terem uma noção também sobre valor, sobre troca, tá? É uma leitura bem gostosa, o que eu acho que vai acrescentar bastante na compreensão de vocês, tá bom? Então, a prof. Tamara quer mandar um super beijo para vocês e dizer que a prof. Tamara tá morrendo de saudade e que qualquer dúvida a prof. Estará aqui, tá? Mandem as dúvidas, não conseguiram realizar as atividades, mandem, a prof. Vai explicar novamente e fiquem em casa, tá bom? Um beijo para todos vocês!